Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Are you experiencing contentment? Você está experimentando contentamento no sentido mais completo do termo? Quando alguém conhece Deus pessoalmente, quando está em um relacionamento de aliança, e especificamente em um relacionamento da nova aliança com Ele, através do Messias Yeshua, que é nosso Redentor e Salvador e Senhor, quando estamos nesse relacionamento de aliança, somos transformados. E Ele, através da obra de Seu Espírito, do Espírito Santo, nos transforma no que Ele quer que sejamos. E quando estivermos caminhando nessa direção, quando isso estiver sendo trabalhado em nossa vida, quando estivermos fazendo a Sua vontade, saberemos que esse contentamento nos dará uma paz interior, nos dará uma sensação de segurança e de significado. Somente quando alguém estiver em busca da vontade de Deus, ela saberá que a sua vida tem sentido e significado. Por quê? Porque quando fazemos a obra do reino, quando estamos inseridos fazendo a vontade de nosso Pai Celestial, sabemos que o que estamos fazendo trará o resultado do reino, ou seja, consequências eternas. Isso nos apresenta um significado bem diferente com relação aos que pertencem a este mundo e não ao reino. Para eles, tudo é temporal. Não vai dar em nada. Mas nós, que estamos servindo ao Deus vivo, que estamos caminhando em Sua vontade, somos pessoas com significado eterno, porque o reino de Deus é para todo o sempre. Bem, agora pegue a sua Bíblia, pois vamos começar hoje um estudo da primeira epístola de João. Veremos que ele fala, especialmente neste primeiro capítulo, sobre uma verdade que é básica e fundamental sobre o Messias. E uma mensagem que se refere à pessoa e à obra do Messias. Então vamos começar o capítulo 1, versículo 1, da primeira epístola de João. Assim nós lemos aqui: o que era desde o princípio. Deus, desde antes da fundação do mundo, ou seja, antes da criação, antes que o tempo existisse, Deus teve esse propósito. Nada surpreende a Deus. Deus entende todas as coisas. Quando Ele entendeu todas as coisas, nunca houve um momento em que Ele não tenha entendido. Ele é onisciente. Ele tem conhecimento perfeito. O que temos ouvido? Preste atenção aqui, João diz, o que era desde o princípio. Muitos comentaristas acreditam que é desde a revelação. O início da revelação de Deus, a sua verdade profética, o que o povo ouviu dos profetas. Ele diz, o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto. Precisamos perceber que, neste primeiro versículo, há duas palavras diferentes para o verbo ver. Ter uma perspectiva. Uma delas é simplesmente perceber algo, ver algo, contemplá-la. Mas a outra palavra, que já veremos daqui a alguns minutos, tem a ver com contemplar algo, ver algo. Mas essa visão, esse ato de ver, vai permitir que haja compreensão, sabedoria. Ela vai nos dar uma nova perspectiva, uma perspectiva diferente para nossas vidas. Lemos aqui mais uma vez o versículo 1.
o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com nossos próprios olhos. O que, preste atenção, o que contemplamos ou percebemos. Esta palavra implica em ver, em ter conhecimento, ter discernimento, ter uma perspectiva diferente por causa do que você viu. João continua dizendo, e as nossas mãos apalparam, ou tocaram, ou sentiram. O que ele está querendo dizer? Que é perceptível para a humanidade chegar a um conhecimento adequado do Messias. E o Messias representa, ele completou, ele realizou, ele representa o objetivo de Deus na redenção. E a redenção produz frutos. Existe um resultado pela redenção. A redenção conduz a um relacionamento. Por isso que existe o casamento. O casamento é uma aliança de redenção. E é a obra de redenção que estabelece essa aliança que produz um relacionamento. É isso que João está revelando nesta passagem. Esse relacionamento será uma experiência no sentido mais amplo. O que vimos, o que ouvimos, o que tratamos, o que tocamos, o que nós contemplamos e compreendemos. Ele diz, tudo isso, o que nossos próprios olhos viram e nós percebemos. Ele continua dizendo, e as nossas mãos apalparam. Aqui está a parte principal do versículo 1. Ele diz, apalparam sobre a palavra da vida. Biblicamente, a vida não é simplesmente estar vivo. A vida tem a ver com ser levado a seguir os propósitos de Deus. E isso é algo que a maioria das pessoas ignora, que deixam de lado, não prestam atenção, mas a vida, a verdadeira vida, é apenas quando somos levados a seguir o propósito, o plano, a vontade de Deus. Novamente, como eu disse antes, quando estou fazendo a vontade de Deus, atendendo a seus propósitos, cumprindo seu plano para a minha vida, somente assim vou saber e experimentar o que Deus descreve e define como vida. A maioria das pessoas que estão vivas neste mundo, elas não experimentam a vida em nenhum sentido. Elas não experimentam a vida que Deus tem para elas. O que estamos aprendendo nesta conclusão do versículo 1 é que isto pode ser visto e ouvido, como foi tocado e manuseado e contemplado. Isto é a fonte da vida, da verdadeira vida. Novamente, ele diz, e as nossas próprias mãos apalparam sobre a palavra da vida. Versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês. Observe o que ele diz, não apenas a vida, mas a vida eterna. O nome João vem do hebraico, que é Yohanan. Para compreender João, precisamos saber que ele é judeu. Portanto, é muito importante entendermos que o termo eterno é um adjetivo. Nós ouvimos eterno e pensamos assim, ele descreve algo que não termina, que é para todo sempre. É isso mesmo. Mas você também precisa entender que o termo eterno é o principal adjetivo que descreve o reino. Então, quando diz aqui, nesta epístola, vida eterna, está se falando sobre a vida no reino, que é a vida verdadeira, que é o que Deus quer que experimentemos. Quanto Deus quer que experimentemos isso? Ele enviou seu Filho para morrer, uma morte muito bárbara, cruel, para que você e eu possamos ter esta vida do reino. E se você não recebê-la, se não aceitá-la pela fé,
se não receber a graça de Deus, a misericórdia de Deus, você não terá esta vida do reino e você se arrependerá eternamente. Em outras palavras, esta é uma informação importante. É uma mudança de vida para sempre, não apenas para uma fase de sua vida, para um dos capítulos de sua existência, mas é sobre a eternidade. João diz então no final do versículo 2, ele diz: essa vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês esta vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então, falando do Messias, ele sempre esteve com o Pai. E ele agora nos foi manifestado. João está escrevendo esta epístola para que aqueles que talvez não tenham conhecido Yeshua antes, os que talvez nunca o tenham experimentado, talvez nunca tenham ouvido sua voz, ou visto com seus próprios olhos, tenham sido capazes de tocá-lo, ou ouvido qualquer coisa sobre sua obra. Agora, através desta epístola, podemos encontrar a revelação, podemos desenvolver essa perspectiva correta, para que possamos experimentar exatamente isso, que podemos ter uma vida do reino. Veja o que diz. E isso tem a ver com intimidade com o Pai, a mesma intimidade que ele teve pela eternidade. Ele nunca ficou sem estar com seu Pai, mesmo quando ele veio a este mundo e assumiu a carne humana. Havia uma intimidade com seu Pai, visto que o mesmo João escreveu em seu Evangelho que o Messias Yeshua e Deus, Pai, são um só. Houve apenas uma ruptura momentânea nessa intimidade. Quando ele estava na cruz, e a Escritura diz que ele se tornou pecado por nós, e o pecado nos separa de Deus. Então, quando o Messias, aquele que nunca soube o que era pecado, que era perfeito em todos os sentidos, que nunca pecou, que nunca transgrediu, que nunca cometeu iniquidade, quando ele se tornou pecado por nós, o que isso significa? Que os seus pecados e os meus pecados foram colocados sobre ele. E foi esse pecado, o meu pecado, o seu pecado, que provocou a morte, a separação de seu Pai Celestial, exceto naquele momento em que houve unidade perfeita entre a palavra viva, o Filho de Deus, o Messias e o Pai Celestial. E vemos que João está manifestando a verdade da sua identidade, de quem ele é e o que ele fez. É isso que João está manifestando. E diz a eles: ela nos foi manifestada e agora a estamos manifestando para vocês. Olhe para o versículo 3, o qual este mesmo Messias, o qual temos visto e ouvido, anunciamos a vocês. Observe o que ele diz: para que vocês também estejam em comunhão conosco. Esta comunhão fala sobre o fato de que é somente por meio dele que as pessoas podem estar em unidade uns com os outros. Sem os vínculos adequados, os vínculos da nova aliança com o Messias, sem aceitar sua obra na cruz, o derramamento de seu sangue, você nunca poderá ter. Em primeiro lugar, como já vimos, você não terá intimidade com Deus. Em segundo lugar, você não terá intimidade com os outros. Só Ele pode trazer essa reconciliação entre as pessoas para trazer unidade. De que ele está falando? Bem, como muitos estudiosos apontam, ele fala sobre ele que cria um povo, uma família, a família de Deus. E João escreve aqui, dizendo, para que também vocês possam estar em comunhão conosco. E esta comunhão, a nossa comunhão, tem aí uma outra parte do discurso, que diz o seguinte, e a próxima palavra no texto, literalmente, seria a palavra mas. João está unificando o texto.
Mas ele quer enfatizar algo além disso. Ele acabou de falar sobre a comunhão que podemos ter uns com os outros, mas também tem uma outra comunhão, e é isso que ele está enfatizando aqui. Ele diz, a comunhão com o Pai e com seu Filho, Messias Yeshua. É isso que ele está enfatizando. Essa comunhão que podemos ter por meio de seu Filho, o Messias. Esse de quem João está falando. Esse que foi desde o início, de quem ouvimos falar, como também dos profetas, de quem ouvimos falar, nós vimos agora, em seus dias, ele apareceu. E agora João e outros estão testemunhando a essas pessoas sobre a pessoa e a obra do Messias. Assim, ao concluir este primeiro parágrafo, João escreve, essas coisas escrevemos para vocês. Agora, preste atenção, para que sua alegria seja completa. Isso nos leva a algo com que começamos, que é, você conhece contentamento em sua vida? Você tem alegria? Uma alegria que não venha do que é material. Tanto faz se sua vida está indo bem, se não está, se você tem bens que deseja e precisa, ou se não tem. Estamos falando de uma alegria que é sobrenatural, que não se baseia em nenhuma coisa material, física, mas se baseia na intimidade, em ter um vínculo com Deus vivo que nos ama e que concede a nosso favor seu próprio Filho para realizar a obra da redenção. João está falando aqui sobre comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. E tudo isso se resume em um termo, que é alegria. Somente através da fé bíblica, somente respondendo à mensagem, a mensagem do Evangelho. E então você vai conhecer essa alegria de que João está falando no final do versículo 4. Observe o final do versículo 4. Para que sua alegria possa ser feita completa. É importante aqui entender que a palavra usada para ser feito completo está na voz passiva. O que isso quer dizer? Você não pode trazer essa alegria para a sua vida. Não é algo que você possa fazer. Não é algo que algum outro ser humano possa fazer. Por estar na voz passiva, a ênfase é somente Deus pode fazer isso. E como Deus faz isso? Através da obra de seu Filho. Somente por meio dele, você pode experimentar essa alegria. Você pode buscá-la em todos os lugares que quiser, mas você nunca a encontrará. Ao invés de conhecer esse contentamento, essa paz, essa alegria, você vai experimentar frustração. A segunda coisa sobre o termo analisado é que ele não está apenas na voz passiva, mas quando olhamos para o tempo verbal, percebemos que está no perfeito. O que isso quer dizer? Que no momento em que se acredita nisso, essa alegria será liberada em sua vida. Por exemplo, sou crente há mais de 30 anos. Então essa alegria é algo que eu conheço, com a qual estou familiarizado desde o passado. E essa mesma alegria está presente hoje, agora. O tempo perfeito me diz que ela vai continuar, porque não se baseia em nada humano, físico, algo que se possa tirar. Enquanto eu estiver nesta aliança, enquanto eu estiver em intimidade com Deus, essa alegria vai estar em minha vida. Eu terei essa paz que excede a compreensão desse contentamento. Olhe agora para o versículo 5. João nos diz, esta é a mensagem. Esta mensagem é o ponto central para se conhecer a verdade de Deus, a revelação de Deus, especificamente o Redentor. Estamos falando sobre o Messias. Esta é a mensagem que ouvimos dele e proclamamos a vocês. Então João está falando pessoalmente. Ele diz que nós, crentes, dos quais ele faz parte,
Ouvimos isso e agora proclamamos a vocês. Ele diz: nós proclamamos a vocês que Deus é luz. Enquanto João escreve aqui, vemos que grande parte do seu vocabulário é tirada do livro de Bereshit, o livro do Gênesis. Nós temos desde o princípio esse termo Bereshit, que significa no início, no princípio. Aqui ele está nos dizendo que Deus é luz. Quando olhamos para o relato da criação em Gênesis, vemos que após a criação inicial, e não se deixe enganar, não se engane, não se passaram bilhões de anos desde o início da criação. À medida que avançamos com o relato em Gênesis 1, não existe nada nos textos que leva a essa falsa conclusão. Absolutamente nada. Simplesmente nos diz que Deus criou, e Ele criou com propósito. Mas inicialmente esse propósito não pôde ser visto ou alcançado. Por quê? Ele quer nos ensinar algo que não aconteceu até que o Espírito de Deus começou a se mover sobre as águas. E Deus começou a falar. Aqui está ao que ele se refere. João está falando sobre a palavra. É Deus quem fala. E o Espírito. A palavra e o Espírito agem juntos para trazer ordem em sua vida. Entregue a si própria, em sua condição natural, sua vida não terá uma ordem divina, piedosa, adequada. Você estará buscando coisas que não têm valor. Você não estará pensando corretamente se estiver entregue a si mesmo. Sem a revelação de Deus, você está nas trevas. Porém, isso nos diz aqui que é por meio desta mensagem e da presença de Deus. Há uma relação intrínseca aqui entre a mensagem que está sendo definida e a presença de Deus. É essa mensagem que traz a presença de Deus para a nossa vida. Então, João diz aqui, esta é a mensagem que ouvimos. E agora, proclamamos a vocês que Deus é luz e trevas, nele não há nenhuma. Não há absolutamente nada em relação às trevas. Quanto às trevas, estão em desacordo com o caráter de Deus. A Bíblia diz, Deus é luz. Não há nenhuma escuridão nele. A escuridão fala sobre confusão. Escuridão é falta de compreensão, de percepção. Escuridão é o desconhecido. Você não sabe o que está ao seu redor, o que está acontecendo. E Deus veio através desta obra de seu Filho, para que possamos conhecer a verdade, para que possamos receber a revelação e sermos capazes, da mesma forma, o que Deus fez na história da criação no livro de Gênesis, capítulo 1. Ele disse, Vaihi or, que significa que haja luz. E através desta luz, as coisas começaram a tomar forma, até que no final, Deus ficou satisfeito. Veja o que está escrito. Tudo era bom, muito bom. E a luz é a fonte do que é bom. Então não há trevas nele. Versículo 6. Se dissermos que estamos em comunhão com ele e andarmos nas trevas, o que fazemos? Nós mentimos. Esse é o problema. Nele, quando estamos buscando sua verdade, quando estamos neste relacionamento de aliança com ele, nós não estaremos nas trevas. Veja o que João está nos revelando. Quando eu tomo uma decisão, sabe, um dos maiores poderes que Deus deu aos seres humanos é o poder da escolha. Então, quando eu digo algo e tomo uma decisão, quando eu escolho sabiamente, dizendo, eu quero servir a Deus, esse desejo, se for sincero, você diz, Senhor Deus, eu quero servi-lo, quero fazer a sua vontade, quero estar comprometido com seus propósitos, quero que minha vida esteja sob sua autoridade. Quando sinceramente sentimos essas coisas, quando desejamos essas coisas, quando verbalizamos essas coisas em oração, é um convite para que Deus comece a
iluminar, a dar revelação, a revelar a sua verdade para que possamos fazer aquilo que dissemos. Nós queremos servi-lo, mas sem a verdade de Deus não podemos. Então olhe novamente para o texto, versículo 6, onde João diz: se dissermos que estamos em comunhão com Ele e nas trevas andarmos, o que somos? Somos mentirosos. E finaliza dizendo: e nós não praticamos a verdade. Esses dois conceitos são muito importantes. Verdade e mentira. É tudo que existe. Ou existe o que é falso, ou o que é verdadeiro. Não há uma área cinzenta, não existe nada no meio. Ou é verdadeiro ou é falso. Somente através da palavra de Deus, da sua revelação, podemos conhecer a verdade. E essa verdade, quando recebida, quando essa verdade traz uma mudança divina em nossa vida, o resultado já aprendemos qual é. A nossa alegria é total, é completa. E essa alegria, acompanhada dessa verdade, e essa verdade se manifestando em nossa vida, produzirá uma mudança maravilhosa que dará sentido e satisfação à sua vida. Ela dá esse significado porque, como já dissemos, ela dá à nossa vida um aspecto eterno. Assim, a menos que você esteja na verdade de Deus, nessa aliança, respondendo à sua revelação, entendendo as palavras de vida, a verdade do reino, a sua vida não terá essa alegria. E quando faltar esse aspecto eterno do reino de Deus em sua vida, quando isso faltar, você ficará frustrado, você se sentirá carente, haverá um vazio e você não conhecerá a alegria ou a paz ou o contentamento que Deus quer que você tenha. Veja agora o versículo 7, ele diz: mas se na luz nós andamos. Ele está falando sobre isso e é muito importante aqui, pois o verbo está no tempo presente. O que ele está fazendo é nos ensinar um princípio. Muitas vezes, o tempo presente é usado para dizer: se você fizer isso agora, se este é o seu estado de ser, se esta é a sua situação atual, este é o resultado. Porém, se não for a realidade atual deles, então o que Deus está dizendo não acontecerá. O presente pode falar sobre uma dependência. Para que isso seja verdade, depende de outra coisa. E é isso que ele está revelando aqui neste versículo. Olhe novamente para o versículo 7. Mas se na luz, é disso que dependemos. Será que estamos andando na luz? Mas se na luz andamos com ele, está na luz. Observe o que ele diz. Nós temos comunhão uns com os outros. O resultado aqui é que Deus está interessado. E percebemos isso voltando ao livro do Êxodo. O livro do Êxodo continua depois de Gênesis, claro. E em Gênesis, vemos a perda da humanidade. Depois vemos Deus demonstrando a nós, através de alguns meios, que a redenção, que coloca as coisas no lugar, como Deus planejou, não é possível, a menos que Deus haja, a menos que Ele responda. E Deus se move e responde por meio de uma aliança que Ele começa a oferecer através de Abraão. E essa aliança tem a ver com a semente, a descendência de Abraão. O Redentor, ou seja, o Messias, o ungido que vem para trazer a realidade do reino aos que estavam perdidos. Então aqui é muito importante que vejamos a conexão. Olhe novamente para o versículo 7. João diz: quando estamos na luz, agindo de acordo com a revelação. E nesse contexto, a luz é sinônimo de verdade. Quando estamos na luz, a verdade de Deus, estamos em comunhão uns com os outros. E essa comunhão é através de quem? Nós também temos essa comunhão. Nós já aprendemos isso.
uns com os outros e com Deus. E tudo isso é possível, e Ele quer que nós percebamos isso, dizendo, e o sangue do Messias Yeshua. Quando falamos sobre o sangue do Messias Yeshua, o que está sendo inserido no texto? Muito simples, o conceito de redenção. Já dissemos isso antes, o Messias veio como redentor. Uma das minhas passagens favoritas é quando o Messias diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas ao invés, ele veio para servir, para dar sua vida em redenção aos outros. Ou seja, para você e para mim. E se você for sensato, então você entenderá que não há outra fonte para essa redenção. E como você e eu precisamos dessa redenção desesperadamente. Só então poderemos estar em comunhão com Deus, o Pai, estar em comunhão uns com os outros. E tudo isso vem como resultado da obra redentora do Messias. É por isso que João diz, e o sangue. Sangue está sempre relacionado à redenção. E o sangue do Messias Yeshua, seu Filho, ele nos purifica. Este sangue nos purifica de todo pecado. Essa é uma declaração muito poderosa. De quê? De todos os pecados, porque isso é importante. Porque ela nos dá segurança. É isso que precisamos memorizar e estar sempre atentos. A redenção. O sangue que o Messias nos oferece me purifica eternamente. De forma que para sempre farei parte da família de Deus. Este é o poder da obra do Messias. E é por isso que podemos ter esta bênção muito importante, como já disse antes, que é a certeza. Nós sabemos, não temos dúvidas, não temos esperança no sentido de ser otimistas e dizemos, não sei se essa é a realidade, mas eu quero que seja. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos dá garantias. Essas coisas não são possíveis promessas, mas são totalmente promessas da boca de Deus. Então lemos aqui que esse sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, todo mundo, não importa quem você é, tem. Veja, uma das coisas que precisamos entender é que nós, seres humanos, podemos parecer diferentes, podemos ter características diferentes, podemos ter cores diferentes de pele ou cabelo ou olhos, tanto faz. Todas essas coisas são externas. Elas não têm nenhum significado espiritual. Somos todos obra de Deus. Ele criou a todos nós. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O que isso significa? Deus não tem favoritos. E mesmo que possamos falar diferentes línguas, que possamos ter algumas diferenças culturais, quando você vai direto ao assunto. Um homem é um homem, uma mulher é uma mulher. Somos todos muito parecidos. E certamente uma das coisas que todos nós temos em comum é a perdição. Nós fomos concebidos por pais pecadores, e seus pecados foram repassados para nós biologicamente, geneticamente. Todos nós somos pecadores. Dessa forma, João escreve, olhe novamente para este texto no versículo 8, ele diz, se dissermos que não temos pecado. Ele menciona duas coisas. A primeira é, a nós mesmos nos enganamos. Então, qualquer um que disser, eu não sou pecador, ele foi enganado e está se enganando com essas palavras. Qual é a segunda coisa? E a verdade não está em nós. Então, todos somos pecadores. O que isso significa? Todos nós precisamos do que João está falando, de redenção, do Messias, da purificação de nossos pecados. Todos nós temos isso em comum. E quando experimentamos essas coisas, elas nos fornecem comunhão e intimidade,
uns com os outros, porque entramos na família de Deus. Nós lemos então: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade, isto é, a verdade de Deus, esta luz, não está em nós. Em outras palavras, estamos em trevas espirituais. Mas observe agora o versículo 9. Se, por outro lado, é isso que nos leva a entender, se confessarmos nossos pecados, observe que temos alguém. É sobre isso que João vem falando. Veja o que ele diz, desde o início, sobre quem nós ouvimos falar, esta pessoa que vimos, esta pessoa que João e os que estavam com ele, que seus olhos viram. Eles foram capazes de tocar, de sentir, de compartilhar. Ele é real. Ele fala aos nossos sentidos. Ele é perceptível. João diz, ele. Olhe para o que o texto diz, ele. Quando confessarmos nossos pecados, fiel ele é e justo também. Então ele é fiel. E essa fidelidade irá produzir justiça a nosso favor. Como é que isso acontece? Bem, essa justiça só acontecerá através do que foi dito aqui, para nos perdoar. O quê? Os pecados. Eu gosto disso, porque diz os pecados, ou seja, todos os pecados. Não há nada que fique fora desta passagem. Quando diz os pecados, significa todos os pecados, pecados de todo tipo. Então, ele é fiel. E sua fidelidade produz justiça. Ele é justo para nos perdoar os pecados. E não apenas perdoar. Continua o versículo 9. E também nos purificar de toda injustiça. Veja só, nós somos perdoados de todos os pecados e de tudo que é injusto. Vou dizer novamente, já mencionei a você que João, sendo judeu, vem de um contexto cultural único, onde ele entenderia. E claro, o Espírito de Deus o está inspirando a escrever essas coisas. E há uma conexão entre os justos e o reino. Quando Deus nos purifica de todo o pecado e de toda a injustiça, o que está se dizendo é que Ele está nos colocando em uma condição de reino, através da qual somos pessoas do reino. Somos chamados a demonstrar, a expressar o caráter do reino. E você pode se perguntar, onde na Bíblia você vê uma correlação entre reino e justiça? No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, onde o Messias diz, onde ordena. E você está obedecendo ao que ele te mandou fazer? Ele diz, busque primeiro, ou seja, busque com prioridade o reino e sua justiça. Esses dois conceitos, reino e justiça, andam juntos. Vamos concluir então o que João nos diz. E Deus vai também nos purificar de toda injustiça. Versículo 10, nosso último versículo. Se dissermos que nós não somos pecadores, que não temos cometido pecado, ele diz, nós fazemos dele um mentiroso. Literalmente está escrito, em mentiroso nós o tornamos. Por quê? Porque ele veio para proclamar o perdão dos pecados, para nos transformar, para nos tornar uma nova criatura. E por que precisamos ser essa nova criatura? Porque o pecado destruiu o que deveríamos ser. O pecado nos afetou negativamente e nos deixou sem a interação de Deus, sem a sua intervenção. Sem isso, estaremos perdidos por toda a eternidade. Mas se recebermos esse perdão, se nos submetermos à sua obra em nossa vida, purificando-nos de toda a injustiça, tornando-nos um povo do reino. Mas se dissermos, nós não temos nenhuma necessidade disso, porque não somos pecadores, então o que ele disse não deve ser verdade. E estamos proclamando pela nossa falsidade que Deus é mentiroso.
Mais uma vez, vamos ler o versículo 10. Se dissermos isso, que nós não pecamos, um mentiroso nós o tornamos, e a sua palavra não está em nós. O que João faz ao concluir o capítulo 1 é nos revelar o quanto a verdade é importante, é fundamental, é a verdade de Deus. E lembre-se da correlação entre a verdade e a luz. É através da verdade que teremos a luz, ou seja, a iluminação. E essa iluminação vai nos levar à revelação de Deus, à sua mensagem do Evangelho, ao plano de salvação. E será por essa experiência de salvação que vem pela obra da redenção. É por isso que diz que seu sangue nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. É por meio dessa redenção que experimentamos a vida. Não apenas a vida neste mundo, mas uma vida do reino, que nos faz com que sejamos estrangeiros e estranhos aqui. Porque, em última análise e eternamente, a nossa naturalidade está no reino. Nós somos estranhos, somos peregrinos, somos estrangeiros aqui, mas com uma missão. Em outras palavras, somos embaixadores desse reino. É isto que João está nos revelando neste primeiro capítulo, para que possamos conhecer nossa nova identidade no Messias, para que possamos expressar isso, porque João entende que existe um inimigo. Então, por aqui eu encerro. Até a próxima semana, quando entraremos no capítulo 2 de 1 João. Então, até logo. Que Deus o abençoe. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.